tenho formação em fisioterapia, depois eu fiz especialização em fisiologia do exercício pela UFSCar, Universidade de São Carlos, depois eu fiz mestrado pela USP, mas eu sempre gostei da área de esportiva. E foi aonde eu conheci o Pilates e resolvi fazer, mas foi aqueles cursos instantâneos, de finais de semana, que, na verdade, no meu ponto de vista, esse primeiro curso, o que eu aprendi foi exercícios, mas nada relacionado ao método, à técnica, o que diferencia, que seria a forma de realizar esses exercícios, né? Esse é o principal, acho que um dos pontos. Fora, aí eu comecei a trabalhar, mesmo com esse curso, comecei a trabalhar com Pilates, por pelo menos uns 10 anos, e o ano passado eu me interessei, eu quis buscar, comecei a pesquisar e quis buscar mais a fundo um pouco o que é o método realmente, quem é o criador, porque no primeiro curso eu nem, acho que mal foi citado sobre ele, coisa de minutos. Então eu comprei o livro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro, aí eu procurei outras especializações. Em função de ter crianças pequenas, eu não podia me dar o luxo de ficar indo, que mudou bastante a minha rotina, né, depois deles. E eu encontrei uma especialização em Pilates, vocês já ouviram falar da Unileia, né? E sim, e fui fazer, porque era online, então você vai no seu tempo, tá? Mas assim, fraquíssima. Achei muito desatualizada, muito fraca, muito fraca. E fala 360 horas, você faz uma prova no final, tal, mas perdida. Até a prova, extremamente, existia questões ali que, do meu ponto de vista, estavam erradas. E nesse meio ainda fui, assim, eu posso te falar que eu estava realmente perdida no Pilates. Eu gostava, estava atuando com isso. Comecei, morei 4 anos fora, que eu estava no Ceará. Então eu passei a dar aula só a aula solo, com todos os acessórios possíveis, bola, discos, elástico, e assim, sempre me senti bem. E falei, não, então vou buscar algo além, né, dentro do Pilates. E fui pesquisar, fui atrás da Amanda Brás, também você sabe, né, que é o Neo Pilates. É lindo, mas, mais uma vez, são exercícios apenas. Não tem um sentido do porquê você está aplicando aquele exercício. Eu acho que esse é o principal ponto que me fez eu continuar a buscar. Porque eu montava a aula para os alunos, mas sem ter agir um pouco do lado da fisioterapia, mas assim, não tinha muito sentido do porquê que eu estava montando. E aquela preocupação também principal de aula diferente. Se eu dei aula de bola, tem que dar aula de disco, tem que dar aula de elástico e tem que cada vez criar mais. Aí eu saí entrando em vários Instagrams, buscando exercícios diferentes, mirabolantes, né? Claro, assim, tomava muito cuidado por ser fisioterapeuta, sempre tive, assim, um certo, qual aluno eu poderia passar aquele determinado exercício, sempre tomei cuidado. Sempre apareceu para mim muitos alunos para reabilitação, então você usava mais como uma fisioterapia. E começou a pandemia, aí eu comecei a sempre buscar, pesquisar no Instagram e começou o mês de março, o mês do March Madness, né? E foi aonde uma das postagens do Alex me chamou muita atenção. No primeiro exercício, que ele só postou alguns, né? Só os primeiros. Ele também devia ter muita coisa. Mas no roll-up, a explicação que ele deu para o exercício roll-up. Aquilo lá me falou, nossa, que ele fala do desenvolvimento motor, ele colocou o corpinho lá de uma criança, e aquilo eu falei, meu Deus, isso... Eu falei, isso é Pilates, né? Essa definição, a forma que ele definiu o exercício, a explicação do porquê daquele exercício, naquela etapa, por que tinha fases básico, intermediário, avançado.
E, assim, de todos que eu estava seguindo, que eu falo que a parte um pouco boa dessa pandemia é você passar a conhecer muitos pessoas da área, né? De tudo quanto é canto do mundo. E todos estavam colocando lives, entre outras, na época do March Madness, fazendo as publicações, segui bastante a Marjorie também, que estava com lives bem interessantes, mas essa dele me chamou a atenção. Aí foi onde eu descobri ele e comecei a seguir, e aí eu vi ele falando um pouco a respeito da jornada. Aí eu fiz a imersão, eu sou da primeira turma, né? E eu falei, nossa, e na época, eu inclusive tinha mandado mensagem para a Marjorie que eu estava procurando dessa linha do que ela estava falando muito, batendo muito no clássico, né? A diferença. Instrutores que estavam seguindo esse método para mim achar um curso para fazer, né? Que eu queria me aprofundar mais. E aí, na hora que eu vi essa postagem dele, eu falei, é aqui. E eu não me arrependo em nenhum momento. Como eu te disse, eu tenho 2 crianças, o marido trabalha o dia inteiro, então meu movimento, meu estudo é um pouco mais lento, estou em 26% da plataforma, mas o conhecimento que eu já adquiri, só com essa pequena porcentagem do que eu já estudei, né? Assim, muito pouco, né? 26% é pouco. Eu estava olhando hoje. É incrível. E aí entra. Eu voltei para Sorocaba recentemente, voltei a dar aula no estúdio que eu já estava acostumada, mas só à noite por conta da minha rotina ainda. Então, assim, eu até voltei para o estúdio, porque eu falei, eu quero me dedicar à prática, porque durante essa pandemia, eu me dediquei muito à prática com ele no MET. Tanto é que evolui muito o meu conhecimento e agora eu entendi o porquê que o professor tem que praticar, que antes eu não levava isso a sério, mal praticava. E agora eu entendo, tanto é que eu falo, antes de eu passar qualquer exercício para um aluno, eu sinto no meu corpo. Eu pratico aquele movimento várias vezes, aquele exercício várias vezes, para saber o porquê que eu estou passando aquele exercício e o que eu quero naquele aluno. Então, bom, e aí agora eu voltei para o estúdio para continuar a praticar, porque agora eu entrei na parte dos equipamentos, né, dos aparelhos, estou desenvolvendo a aula, e eu vejo que os poucos alunos que eu estou dando aula, a minha metodologia mudou completamente. Na verdade, agora eu tenho uma metodologia. Agora eu tenho um porquê, o que eu sigo, agora eu consigo entender o começo, meio e fim, também as transições, não terminou um exercício, levanta de qualquer jeito, ou muda a posição. Então, nossa, sinceramente, estou apaixonada pelo método e a forma que o Alexandre explica é incrível. É isso que eu tenho a dizer. E até um ponto positivo, que é o que eu comentei com ele, né? Que eu falei, estou colhendo frutos, pouquinhos, mas estou, é que a semana passada eu fui fazer, semana retrasada, fui dar uma reposição de um aluno de outra professora que segue o contemporâneo. E dei 2 aulas para eles. Assim, são alunos já que praticam o método já há bastante tempo, inclusive ela é extremamente condicionada. Apliquei método básico, falei, não vai ter nada de exercícios mirabolantes que ela estava acostumada com a outra professora. Eu falei, olha, eu estou mudando, eu estou fazendo uma transição para o clássico, então eu vou seguir a minha metodologia, a forma que eu estou aprendendo. E aí, essa semana, a dona do estúdio veio falar comigo, Jaque, o casal que você deu aula querem mudar de professor. Então, aí você fala, caramba, então quer dizer que, assim, estou plantando e, assim, as pessoas estão, cada aluno está sentindo o que realmente é o Pilates, né? Então, no meu ponto de vista, todo mundo deveria fazer a jornada clássica. E quando eu falei que eu sou, assim, tenho orgulho em falar que eu trabalho com a metodologia clássica, é porque, na verdade, na metodologia clássica, você realmente aplica o método Pilates, você realmente está fazendo Pilates, e não qualquer outra atividade. Eu acho que mais é isso. Ó, o pequeno.
Não tem problema, Jaque. Fica tranquila quanto eu sou pequeno, tá? Que ótimo, Jaque. Eu fico muito contente. Eu acho que... Ai, que criança mais linda! Que lindo, gente! Parece o filho da Fernanda Lima. Esse é o meu loirinho. Tem uma aqui cabelo pretinho e o outro é loirinho. Nossa, que menino lindo, lindo, parabéns. Eles têm quantos anos? Gente, eu tô parecendo que eu tô numa sauna, peraí. A porta bateu, fechou e, meu Deus, tô derretendo aqui dentro do quarto. Eles têm quantos anos? Esse mocinho. Então, a pergunta primeiro é, por que você decide realmente comprar a jornada? Então, eu decidi comprar a jornada para poder entender um pouco melhor a respeito do método Pilates. Foi um momento que eu estava um pouco me sentindo perdida, depois de fazer vários cursos da linha contemporânea. Aí foi aonde eu descobri o Alex e resolvi investir e não me arrependo em nenhum momento, porque eu acho que o conhecimento que eu estou adquirindo, aquilo, eu ainda estou muito no início, mas o conhecimento que eu estou adquirindo é sem comentários. Foi muito forçado. Não tem problema, vamos embora. E qual era o seu problema antes de conhecer a jornada? Você tinha uma questão aí, e aí você decide comprar, e qual era esse problema? Então, antes de eu entrar para a jornada, o que eu estava sentindo de falta no Pilates era uma organização. Aplicava exercícios sem ter um sentido, do meu ponto de vista. E ficava sempre buscando novos exercícios, porque achava que todas as aulas deveriam ser completamente diferentes uma da outra. E isso foi o principal ponto onde eu resolvi fazer essa transição para uma metodologia um pouco mais clássica, para conseguir compreender melhor o método e ver aonde que eu poderia mudar. E foi isso que eu vi, que dentro do Pilates clássico, ele tem uma metodologia, você tem uma sequência a seguir. E então isso é que está fazendo que foi a grande transformação para mim. Então, você vai em busca desse método, né? De uma metodologia, porque até então você não tinha um método, de repente você até achava que tinha, mas não tinha, porque na jornada você aprende o conceito de método, né? A Olha explica sobre isso, e aí você vai botar a mão na massa, vai para a prática. E aí me fala um pouquinho, me explica, conta para a gente como que está sendo a aplicação, né, dentro do método, né, as fases da aula, com o início, a parte da sequencialização, da individualização, da finalização, se hoje você consegue usar essas fases dentro da sua prática, e se os alunos, eles estão tendo sentido do que eles fazem, eles conseguem ver a evolução dessa progressão, e mesmo se está sendo mais prático para você hoje. Então, com a mudança para a metodologia clássica, eu percebi que o Pilates, ele tem uma metodologia a ser seguida, tem uma parte inicial, que é a inicialização, a parte da individualização e da finalização. Antigamente, para você ter uma ideia, eu achava que eu tinha que iniciar com alongamento e finalizar com massagem. Hoje em dia eu não faço mais isso. Então, a partir do momento que eu entrei para a jornada, eu já fiz essa mudança, eu já fiz essa transição. E eu consigo, com ela, seguindo a metodologia, eu consigo entender melhor também o que o aluno precisa, né? Principalmente na parte da individualização, eu percebo, da fase inicial, o que eu tenho que realmente trabalhar e ter evolução. Isso é outra coisa que, antigamente, com os meus alunos, tinha alunos que não conseguiam fazer roll-up, e eu não entendia por que eles não conseguiam. Hoje eu consigo trabalhar e consigo corrigir esses problemas deles. Eu estou vendo evolução, tá? E os alunos? Os alunos, com a mudança, o que eu posso observar é que eles estão cada vez mais empolgados,
Não sei se é porque eu acabo querendo explicar mais também, um pouco a respeito de cada exercício, eu sinto um pouco mais de segurança também para passar o método. Eu acho que isso é a parte mais importante, né? Você ter segurança e saber o que você está fazendo. Parece que eu sei realmente o que eu estou fazendo. E essa segurança faz com que o aluno também sinta mais confiança em você. Em nenhum momento, esse é um ponto interessante, em nenhum momento, nenhum dos alunos veio questionar por que você não está fazendo massagem no final. Ou por que não está começando com alongamento? Então, assim, é interessante que a partir do momento que você consegue ser segura e firme naquilo que você se propõe, o seu aluno vai também de uma forma natural, ele te acompanha e sente motivado. E eu acho que até a falta é cada vez menor. Legal, Jaque. Isso porque você está aí com 26% da plataforma. Imagina quando você chegar a 100%. Eu estou na fase intermediária. Comecei a intermediária. Muito legal. E você já tem alunos que estão dentro da... Estão caminhando comigo. É mesmo. Ainda tem alguns alunos online do Ceará, mas aí é só MET. Sim. Né? Então, eles já estão mais avançados, sim. Legal. Mas no estúdio, como entraram junto comigo, eu falo que eu não sei, eu acho que é aquilo que o Alex falou já em uma das lives, não passe o que você não sabe, ou o que você não fez, né? Então, eu não sinto segurança em passar sem antes ter, pelo menos, vivenciado aqueles exercícios. Não que eu faça perfeitamente, estou longe disso, mas eu acho que eu tenho que sentir muito bem as ativações, two-way stretch, o alinhamento da caixa naquele movimento, para conseguir fazer com que, para me passar para o aluno. Então, primeiro eu tenho que dominar muito bem, então eu acho que essa parte é a mais importante, não adianta só estudar a plataforma se você não praticar ela. Por isso até a minha velocidade vai mais lenta. Né? Com certeza. E você não fez nenhuma aula, né, Jaque? O quê? Das mentoria? Aulas online, Eu fiz o ano passado de solo, né, Calígia? Você fez? Tá, você chegou a fazer. Assim, aí só parei porque acabou, né? Entendi. Ótimo. Aí, eles ainda não. O que eu tenho feito quando ele dá alguma aula que ele está aplicando, eu pego aquela aula e quando eu chego no estúdio à noite, eu sempre guardo uma hora para mim, ou antes eu treino, eu tento desenvolver. Tá? Ótimo. Então, assim, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, por isso que eu falei que eu quero logo a mentoria, classificar a quantidade de exercícios da segunda fase, né? Essa é um pouco que eu sinto. Então, mais ou menos assim, já que a parte da sequencialização não é individualização, é sequencialização, individualização e finalização. Então, a parte da sequencialização, que é o reformer ou o match, ele vai durar mais ou menos se for só o sistema básico do match, 15, 25 minutos, dependendo do seu grupo, né? Porque ainda você consegue quebrar, inserir pré-pilates no próprio sistema básico, ou reformer. Então, vai ficar aí 30 minutos de aula. A individualização dura mais tempo? Não, uns 20, menos, né? Menos tempo. A individualização você vai dar mais ou menos 3 exercícios, porque ainda tem a finalização, né? Que é uma sequência que não é pequena, é longa. Então, é mais ou menos 15 minutos de individualização e depois uns 8 minutos no máximo 10. De finalização. Isso eu também não conseguia entender, sabe? Isso eu também achei interessante, que eu fui aprendendo mais a fundo ao longo dos meus estudos na plataforma. A finalização, eu não via sentido nela. Eu falava, mas por que tem que fazer a finalização? Por que não termina, não relaxa o aluno? Não relaxa, né? E agora que eu consegui compreender a importância da finalização, a importância de levar o aluno para a vertical e trabalhar isso com ele. Então, nossa, esse é um ponto também que eu estou aprendendo agora. Eu acho que é assim, sei pouco, pelo pouco que eu estudei ainda da plataforma. Né? Ainda vou ter
mais conhecimento. Isso também achei bastante interessante, que eu entrei na parte intermediária e o quanto ele está levando a fundo a parte intermediária do Reforma e do MET. Como entrar, como colocar os exercícios, como construir agora na intermediária vai trabalhar mais a fundo a extensão, a torção. Então, essa forma que ele deixa bem detalhada, quais exercícios vão ajudar a construir a extensão, e qual que eu devo entrar primeiro, qual vai trazer mais segurança para o aluno, e a mesma coisa as torções. Então, isso também eu estou gostando bastante. E qual a sensação, assim, o seu sentimento hoje, né? Você tinha lá o contemporâneo, você sempre foi feliz com o seu trabalho, porque eu falo que a gente que trabalha nessa área do cuidar do outro, a gente gosta de cuidar do outro, a gente só sente que alguma coisa não está fazendo sentido. Mas hoje, assim, qual que é a sua satisfação? Como que você se sente nessa esfera emocional, no sentido profissional, pessoal? Como que está isso para você? Para falar a verdade, é aquilo. Vontade de viver cada dia mais tempo voltada para estudar o Pilates, sabe? A minha satisfação, assim, eu falo que eu trabalhar com isso é algo que me dá prazer. E às vezes a gente sai cansada, né, do dia longo, eu volto renovada, engraçado, né? Eu falo que assim, terminar uma aula e ver o aluno assim bem feliz, melhor do que quando ele chegou, nossa, isso daí não tem nem o que dizer, né? Eu saio realmente, eu volto para casa renovada depois da aula. E outro ponto assim interessante quando começou a jornada e eu aprendi que não é de Pilates, entre outros acessórios, eu ficava pensando, como que eu vou tirar isso daí do aluno que está viciado, do aluno que é apaixonado pela bola? Isso daí, até numa das primeiras mentorias, eu perguntei isso para a Alex. E hoje, vou te ser bem sincera, eu não sinto falta. Não vejo, não tem sentido. E para que eu vou passar? Não estou brincando, não é uma brincadeira. Então, assim, é muito interessante. Hoje, realmente, cada exercício que eu coloco para o aluno, eu entendo do porquê que eu estou colocando. Então, assim, também antigamente, antes de entrar para a jornada, eu ficava pensando, nossa, eu vou fazer funcional, para aumentar meu leque de exercícios. Então, aquilo, eu realmente estava perdida. Mesmo assim, gostando do que eu fazia, tá? E sempre tendo resultados positivos dos alunos estarem felizes com o meu trabalho. Isso eu sempre posso falar que eu tive. Mas eu estava perdida. E agora, com a parte clássica, com a metodologia, ou talvez a forma que é passado, eu vejo que eu não preciso buscar mais nada além do que tem ali. Não preciso. Está mais do que completo. E, na verdade, eu acho assim, se eu conseguir fazer um aluno chegar ao avançado, nossa, tem muita coisa para ser trabalhada. Mas muita coisa. Quando perguntam, Pilates gasta, você consegue emagrecer com Pilates? Vai chegar no avançado, para ver se você não consegue emagrecer. Então, assim, sei lá, é algo surreal. Eu realmente gosto do que eu faço, sabe? Eu queria ter mais tempo para estudar a fundo isso. E ainda vou continuar, claro. Muito bom, Jaque. Fico muito feliz. E eu sei o quanto é desafiador para a gente, né? Mães, mulheres, esposa que trabalha, que quer se manter ativa. E eu acho que quando eu escuto, porque eu larguei, né? Eu parei de dar aula, né? Porque eu falei, eu não tenho como fazer tantas funções, né? Então, eu falei, deixa o meu processo criativo para uma outra coisa e a partir da execução eu saio, né? Porque senão não dava. Mas eu fico muito feliz de ver que vocês continuam, que vocês têm resultado, que vocês estão em busca de estudar e se colocam em movimento. Parabéns, viu, dona Jaque? Viu, Fer? É isso. Tá. E assim, nossa, sem comentários, eu não tenho o que falar. Cada coisa que o Alex coloca, a forma que ele coloca é incrível. A explicação. E outro ponto importante, tudo tem um porquê, não é simplesmente jogado,
sabe? Eu sempre me identifiquei muito com fisiologia por conta disso, de tudo ter uma explicação. E agora no Pilates, eu estou vendo isso nos exercícios. O porquê de cada um, o porquê de fazer daquela forma, o porquê da respiração, e assim vai. Eu acho que dos profissionais que tem aí do mercado, realmente o Alexandre é o que... Nossa! Mas você passa açúcar? Não, não. Obrigada. Espero que esteja bom, viu? Não. Você pode ter certeza que o Alexandre sempre vai responder os porquês. Eu falo, gente, mas eu falo ali menos, as pessoas não estão entendendo. Chega de falar. E sempre tem, sempre tem, sempre tem. É infinito. Parabéns, vocês dois. Parabéns. Você também é educadora física, Fê? Sou. Mas a estrutura de yoga, não. Eu fiz a formação também, fiz a formação em yoga, mas exerci só um pouco. Exerci antes de eu realmente abrir o meu primeiro estúdio de Pilates, né? Sim. Mas aí, o yoga na minha vida, ele é mais como uma prática diária, sabe? Para relaxar a mente. Para o meu momento, assim. Bom, dona Jaque, daqui a pouco eu tenho certeza que você vai estar